gente, muito bom dia! Hoje é 12 de março, terça-feira, uma terça-feira de sol, bonito, né? Pois é, bem diferente dessa madrugada, muitos maceienses, inclusive, se assustaram com as trovoadas, os raios, trovões e relâmpagos que caíram durante a madrugada dessa terça-feira. Pois é, mas aí a gente já amanhece então com um sol bem bonito desse e com a previsão certamente de tempo firme para o restante do dia. E olha só, para você que está acompanhando agora o TV Mar News, a gente também pode ser acompanhado através do portal Gazeta Web. Então você pode acessar lá, é o www.gazetaweb.com e ficar por dentro de toda a nossa programação, além, é claro, de ficar muito bem atualizado através do maior e melhor portal aqui de Alagoas. Agora, para você que também quer saber tudo o que está acontecendo aqui na nossa telinha, quer saber também dos nossos bastidores, segue então a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, Instagram, no Twitter também e entra também no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever todos os nossos programas, todas as nossas matérias e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na sua telinha. Olha só, lembrando sempre que o TV Mar News é um oferecimento do App Vida. E aí, para você que está aí em casa, tem sentido também, olha só, o peso do feijão que ele está causando no bolso dos maceienses? Pois é, não é só aqui não, viu? Isso é um reflexo na realidade em todo o país. E a gente vai agora trazer para você algumas dicas do que fazer. Dá para trocar o feijão por alguma outra coisa? Que tipo de feijão é mais nutritivo? A gente vai ver a partir de agora na matéria de Fernando Palmeira. Feijão, feijão, feijão. Olha, independente da alta ou baixa do preço dessa alimentação, está no prato do empregado, está no prato do patrão. E aqui a gente vai saber dos valores nutricionais do feijão, que é de suma importância, porque tem muito ferro para o trabalhador e para a trabalhadora. Estou aqui com uma mestra em nutrição humana. Vamos falar com ela aqui, que é a mestra Jaqueline Fernandes, nutricionista de primeira. E aí, o feijão sempre no prato de todos nós e muito importante nutricionalmente falando? Sim, com certeza, né? O feijão, quando eu penso feijão, eu penso logo no Brasil. Então a gente não tem como dissociar. Além de tudo, é como você falou, é muito acessível. Então tá sempre ou numa classe social mais favorecida ou no prato de uma classe social menos favorecida, né? E sempre o arroz com feijão que a gente ama é o que, vamos dizer assim, é o que é a base, né? O alimento base. E aí vem a mistura, né? Que é a carne, enfim. Como você falou em relação ao valor nutricional, realmente, de fato, né? O feijão ele é rico, né? Tem vitaminas do complexo B, tem ferro, tem proteína, tem carboidrato, tem fibra. Agora vamos falar dos valores nutricionais. Muda de variedade para variedade de feijão? Muda. Por exemplo, o feijão verde. Muita gente tem algum tipo de patologia, aí vai ao nutricionista ou até um médico que às vezes faz uma orientação alimentar e diz como o feijão verde porque é mais leve. Mas não é porque é mais leve, é porque ele tem uma quantidade menor de proteína, uma quantidade menor de carboidrato, de fibra. A digestibilidade dele é um pouco melhor, então tem gente que come feijão se sente distendido, né? Muitas vezes pela formação dos gases que a casquinha dele pode levar. Mas assim, tem, por exemplo, a soja. A soja é um substituto do feijão. E quando a gente vai fazer uma comparação, mesmo sendo uma leguminosa, a soja ela pode ser considerada um substituto da carne, porque ela tem uma proteína um pouco melhor, com alto valor biológico em relação à do feijão. Mas é substituto também. Agora, a sua orientação. Em relação ao feijão, tem muita gente que não gosta. Então, assim, pode consumir, por exemplo, 50% caldo, 50% feijão, porque alguns compostos que são solúveis ficam na água do cozimento, né, no caldo do feijão. Então, a opção para não gosto do gosto, sei lá, é tentar ali também mascarar o feijão. Por exemplo, para a criança não gosta de feijão, a gente faz um brownie de feijão, um bolo com feijão, ou o caldo do feijão, né? Porque aí fica
para a criança fica um pouquinho mais palatável. Mas o guia, né, alimentar para a população brasileira, a pirâmide alimentar, ela coloca como importante a gente consumir o grupo das leguminosas, seja o feijão ou seja um substituto, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a própria soja, a fava, né, ou qualquer tipo de feijão. Pelo menos uma porção, né, por dia, por conta do valor nutricional dele, da importância que ele tem para a manutenção da nossa saúde. É uma entrevista de dar água na boca. Eu estou aqui babando e lembrando do tempo da vovó. Aquele feijão, a favinha aqui, ó, machucadinho na mão, aquele bolinho. Você nunca passou por isso, não? Pois experimente. O importante é você também gostar e se alimentar. Fica forte com feijão. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Pois é, então ficam as dicas aí para você que está em casa, o que fazer, quais são os feijões mais nutritivos. Olha só, gente, agora a gente vai diretamente ao vivo do centro aqui de Maceió, porque Viderlan Araújo e Flávio Santos já estão por lá, porque a Defensoria Pública está realizando uma ação, um mutirão lá na região do centro. A gente vai ver agora. Muito bom dia para você, Viderlan, bom dia também ao Flávio. Bom dia para você, Paulane Santos. Bom dia para todos os telespectadores da TV Mar, o pessoal que acompanha o programa TV Mar News. É verdade, como você bem colocou, Paulane, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas estará até às 2 da tarde hoje recepcionando a sociedade, as pessoas que passam pelo calçadão do comércio, no trecho que inicia a tradicional Rua do Livramento, num trecho central aqui no centro de Maceió, para poder colocar realmente as condições, pelo menos em andamento, nas questões conjugais. São vários os processos que podem ser adiantados aqui através dessa ação que a Defensoria Pública do Estado de Alagoas estará desenvolvendo, realizando com várias pessoas envolvidas, naturalmente. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a defensora pública, a Tayana Mello, que vai explicar para a gente até às 2 da tarde esse serviço sendo oferecido aqui para as pessoas que usam o centro de Maceió para resolver outras questões. Bom dia. Isso, bom dia. Isso mesmo, a gente está aqui hoje até às 14 horas. Seria interessante as pessoas chegarem aqui até 1h30 para poder dar tempo da gente atender até as 2, né? Então, basicamente, aqui a gente vai fazer um atendimento, uma triagem e verificar se é caso de ajuizamento de ação, aí a gente vai recolher a documentação e fazer a triagem. E se for, às vezes, encaminhamentos, ofícios, a gente faz, já encaminha. Então, de separação, processo consensual também pode ser adiantado aqui também, doutor? Sim, nós vamos fazer as triagens de processos de divórcio, tanto os litigiosos quanto os consensuais, né? Ações de alimentos, guarda, retificação de registro civil, que tem muito normalmente, tem muita... Essas são as ações que mais são procuradas aqui. Certo. Revisão de casos de pensão alimentícia também podem ser encaminhados nesses casos aqui, nessa ação, doutora? Também. A gente recebe a documentação toda, vai preparar a petição inicial e vai dar entrada no fórum. Então, qualquer ação, a ação revisional de alimentos, a ação de pensão alimentícia, divórcio, litigioso consensual, declaração de união estável, curatela, guarda, retificação de registro, todas essas ações. E ações de saúde e consumidor. Normalmente as de saúde e consumidor, com ofício, a gente resolve as de saúde. E se não resolver, aí sim ajuizaria, aí seria um segundo momento. E consumidor também, a gente está atendendo as causas aqui, se for necessário já pega a documentação e faz. Agora, em cada caso, em cada ação, existe uma exigência em que a pessoa tem que estar portando os documentos. Mas quais são os documentos básicos que uma pessoa não deve esquecer para poder dar encaminhamento nos processos? A documentação pessoal, né, RG, CPF, comprovante de residência. E, no caso, vai fazer um divórcio, certidão de casamento, tem filhos, a certidão dos filhos, vai pedir alimentos, a certidão dos meninos, uma conta em banco, o endereço da outra parte, vai resolver questões de saúde, traz já a orientação, a requisição médica, né? E a prescrição médica do tratamento, ou do medicamento, ou do exame. E a documentação pessoal básica, né, que tem que ter, que é o comprovante de residência e RG CPF. Quantos defensores públicos estão envolvidos nesta ação até as 2 da tarde, ou pessoas que trabalham, prestam serviço para a Defensoria Pública do Estado de Alagoas? Defensor público, somente eu mesma, e temos uma assessora e 4 estagiários. A expectativa de pessoas que podem dar entrada no processo hoje, existe, claro, uma estimativa por parte de vocês, né? A estimativa de atendimento, a gente atende normalmente aqui, que a gente faz
faz todo mês uma ação no centro. Certo. Toda segunda, terça-feira de cada mês a gente está aqui. Certo. Então, normalmente a gente atende umas 80 pessoas, certo? Agora, dessas muita gente está sem documentação aqui, porque acaba não está... e volta, mas pelo menos é instruída, orientada. E pode comparecer na Assembleia aqui, que a gente tem uma sala da Defensoria na Assembleia Legislativa. Entendi. Então, as pessoas que trabalham por aqui, que moram perto, que não estão agora com documentação, a gente orienta e as pessoas vão na Defensoria aqui da Assembleia e são atendidas. Agora, doutora, explica pra gente, estamos ao vivo pela TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo, com a Porlane Santos lá no estúdio. Explica pra gente como é que funciona a logística aqui. O cidadão chega, passa por uma triagem, depois vem pro ônibus. Como é que funciona, na verdade? Veja, a gente chega aqui, aí eles vão recebendo uma ficha e a gente vai triando o que é consumidor, se é saúde ou se são esses outros casos comuns que eu falei, as ações de alimentos, guarda, divórcio. E aí, com a ordem de chegada, a gente vai chamando para atender. E aí a gente vai orientando. Normalmente a gente atende aqui e eventualmente sobe para o ônibus quando vai fazer a ação, que aí precisa dos documentos, aí é mais demorada. Neste caso, demora em média quanto tempo para cada pessoa ser atendida aqui? Depende muito do caso, né? Mas assim, eu acho que uns 15 minutos, porque quando é ofício não é mais rápido, quando é informação também é rapidinho. Agora, quando vai fazer uma ação, demora mais um pouquinho, né? Uns 15 minutos, 20 minutos. Certidões podem ser já emitidas aqui ou só encaminhamentos nos processos? Certidão a gente não emite, a gente só dá um ofício que a pessoa possa ir ao cartório, por exemplo, tirar a segunda via do seu registro de nascimento, ou de óbito, ou de casamento. Aí a gente dá os ofícios, entendeu? E as ações a gente dá só um protocolo, que aí eles depois vão, daqui a alguns dias, uns 15, 20 dias, eles vão receber o número do processo e aí vão acompanhar no fórum. Era justamente esse caso que ia perguntar para a gente encerrar a entrevista, doutora, a respeito dos casos litigiosos. De repente já foi dada entrada e a pessoa quer saber em que parâmetro se encontra, se já foi deferido ou indeferido pelo juiz. Aqui também pode ser resolvida essa situação? Resolvido não, mas eu posso dar informação. Eu entro no site, né, com o número do processo da pessoa e dou andamento. Entendi. E aí ele pode procurar o defensor que acompanha o processo dele na vara, mas pelo menos ele já tem uma informação, que às vezes ele precisa levar um documento, às vezes já tem uma audiência marcada, aí ele já sai informado. Certo. Mas resolver não, mas pelo menos informar sim. Muito obrigado, parabéns da doutora Tayana Melo, ela que é defensora pública, estará aqui até as 2 da tarde, essa ação da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que vai ofertar vários serviços. Aqui nós temos vários serviços sendo ofertados para que os processos possam ser colocados em andamento. Não existe ainda uma condição precisa em números, mas pelo atendimento que nós, desde que chegamos aqui, já acompanhamos, não demora. A pessoa chega, passa o caso para as pessoas que trabalham na Defensoria Pública e que participam desta ação, encaminhamento é feito, triagem realizada e aí depois, se a documentação tiver muito bem encaminhada, com tudo nas mãos, acredito que o processo ele acaba sendo encaminhado também dentro de uma normalidade, o que dá também uma flexibilidade muito maior para as pessoas que vêm para o centro de Maceió todos os dias e que precisa resolver essas questões e que não tem muitas vezes o tempo suficiente, a mobilidade, a locomoção de uma maneira tão fácil para ir até um dos postos que a Defensoria Pública tem, saindo da zona de conforto, vindo até a população, o que é um trabalho muito interessante e que, vou repetir, até as 2 da tarde estará aqui no calçadão de Maceió. Lembrando que, para mais dúvidas a respeito dos documentos, o site é o www.defensoria.al.def.br, tá certo? Então, se tem dúvidas a respeito dos documentos a trazer em cada ação dentro do seu caso, naturalmente, acesse o site para vir com todos os documentos certinhos e o pessoal aqui na ação vai dar encaminhamento ao seu caso. Imagens de Flávio Santos. Eu volto com você nos estúdios. Porlane, até daqui a pouco eu volto direto das ruas da capital alagoana trazendo mais informações. Tá ok, muito obrigada pela sua participação aqui, Viderlan Araújo. Pois é, gente, então fica a dica aí para você que está passando pelo centro da cidade, tem alguma pendência jurídica a ser resolvida, dá uma passadinha lá que a Defensoria Pública está realizando esse mutirão até às 14 horas do dia de hoje, tá? Agora, olha só, na matéria passada a gente falou sobre o consumo do feijão e olha que Maceió está sediando o Encontro Nacional de Sementes desde ontem e esse encontro vai até amanhã. A gente se encontra agora com o Mardônio Graça, ele que é presidente da Copabax, não é isso? Isso. Muito bom dia para você. Então, qual o objetivo desse encontro? Bom dia, Porlane e demais ouvintes.
Então, o encontro de sementes, na verdade, é um encontro que vem tratar das políticas estaduais de sementes e em contraponto a que modelo de tecnologias de sementes está sendo trabalhado no semiárido. Nós somos da Rede ASA, que é a Articulação do Semiárido Brasileiro, que desenvolve um projeto de sementes crioulas em 10 estados, em mais de 200 municípios. Então, o encontro ele tem como objetivo principal discutir a questão das ameaças que estão postas à diversidade da agrobiodiversidade da agricultura familiar através dos transgênicos, discutir e debater também sobre algumas pesquisas que a gente tem desenvolvido junto com a Embrapa, com as universidades federais, sobre essas sementes crioulas que são armazenadas por séculos por agricultura familiar e mais recentemente organizados em bancos comunitários de sementes e também discutir quais as políticas públicas que estão sendo implementadas nesses governos estaduais, principalmente aqui no Nordeste, para a região semiárida, e o que é que essas políticas públicas fortalecem ou não esses agricultores familiares a partir da sua realidade, das suas sementes que são desenvolvidas nos bancos comunitários. É um encontro nacional, vocês têm a participação de 10 estados nesse encontro, não é isso? Isso, são 10 estados brasileiros, mais focado aqui na região semiárida. Entre eles, nós estamos sediando, por termos também um trabalho bem interessante nessa temática, mas além dos 10 estados, nós estamos compostos por agricultores, por lideranças, por gestores públicos, pesquisadores. Então, é um encontro que reúne uma diversidade de envolvidos na temática para a gente aprofundar sobre esse tema sementes e quais os trabalhos que precisam ser feitos nessa perspectiva. Pois é, por que vocês estão com essa temática mais voltada para o semiárido brasileiro? Então, a Rede ASA ela se constituiu justamente a partir de um grupo de organizações que lidam diretamente com a agricultura familiar, especificamente na região semiárida, que é a região meio seca, que tem sofrido ao longo dos anos com as grandes estiagens. E a ASA ela vem justamente com o propósito de aglutinar as diversas experiências existentes nesse contexto que buscam a convivência com esta local, com esse semiárido. Entre elas, a luta pelo acesso à água para consumo, água para produção, sementes, uma educação mais contextualizada para aquele local. Então, a ASA ela foi se formando e hoje é uma rede que agrega mais de 3.000 organizações em mais de 2.000 municípios. Então, o semiárido é o foco desse debate como um lugar possível, que tem potencialidade, e é preciso apenas que a gente tenha políticas públicas voltadas para enfrentar esses problemas, mas não no sentido de combater a seca, por exemplo, mas tecnologias e políticas sociais que ajudem a conviver com aquele local, a se adaptar a ela. Muito importante. Olha, a gente estava conversando aqui durante o intervalo sobre a questão das sementes transgênicas, bem isso que você acabou de mencionar quase agora, né? É um problema para vocês que estão aí tentando sempre disseminar, continuar disseminando essa cultura que, de certa forma, é uma cultura da semente crioula? Com certeza. O que é que acontece? Historicamente, os agricultores familiares, eles armazenam as suas próprias sementes e multiplicam ela ano após ano. Isso vem de geração. Sementes que estão sendo produzidas hoje já eram produzidas por meu avô, meu bisavô. E isso, ao longo do tempo, essas sementes vão se adaptando, vão se criando resistências a determinadas pragas, a determinados ciclos de chuva, tipos de solo. Então, são sementes que têm uma relação tanto com o local quanto com a cultura daquela família e altamente riquíssimas em nutrientes. Um outro fator é que há uma diversidade enorme dessas sementes. Pra você ter uma ideia, só aqui em Alagoas tem mais de 100 variedades de feijão. É uma coisa riquíssima que está ali. O transgênico, ele vem justamente como uma alternativa proposta pelo mercado, como uma semente que é mais resistente, que é mais produtiva. Só que não está claro ainda quais os riscos que existem para a saúde humana e, pior que isso, ela põe em risco toda essa diversidade que nós temos na agricultura familiar, porque o transgênico, a depender da cultura, ele contamina. Você tem uma ideia, se eu planto uma roça de milho, que eu plantava, meu avô plantava, meu pai planta, eu planto, mas o meu vizinho incorpora ali na roça ao lado
uma roça de milho transgênico, certamente aquele transgênico vai contaminar a minha variedade e eu perco toda uma história de décadas que eu venho trabalhando nessa questão da semente. Então, os transgênicos ele têm essa ameaça de contaminar, de possivelmente até exterminar uma diversidade enorme que existe de sementes que garante a segurança alimentar, a soberania alimentar e nutricional daquelas famílias que estão principalmente nas regiões menos favorecidas, digamos assim, do ponto de vista econômico, né? Então, a nossa principal luta é por defender esse patrimônio, que é um patrimônio da humanidade, mas defendê-lo também a partir da incidência em políticas que possam enxergar essa semente. Para isso, nós estamos hoje, por exemplo, a pauta de hoje é sobre pesquisas que estão sendo desenvolvidas pela Embrapa, por universidades federais e por outros órgãos de pesquisas, que têm apontado que estas sementes, conhecidas como crioulas, no caso aqui de Alagoas, nós as chamamos de sementes da resistência, afirmando que essas sementes, sim, são as mais indicadas para esse contexto, porque se tem chuva, você tem a semente que é mais resistente à chuva, se tem seca, você tem a outra variedade que é mais resistente à estiagem. Uma semente que é produzida no frio... Seria como consumir a fruta da época. Isso. É isso. Justamente, né? E aí imagine que você tem milhares de famílias nesse semiárido brasileiro como um todo que vivem basicamente de produzir os seus alimentos. A agricultura familiar, ela é responsável por 70% do alimento que vai à mesa do brasileiro. E isso é graças a essa diversidade de sementes, seja de feijão, de milho, de fava, de andu, enfim, de uma série de outras culturas que são produzidas ali em pequenas propriedades, mas que quando somadas representam justamente aquilo que o censo do IBGE mostra, né? Que 70% dos alimentos que vão à mesa do brasileiro, eles são oriundos da agricultura familiar, e isso não é à toa. Isso se dá porque os agricultores ainda têm sobre sua posse aquilo que é mais sagrado, que são as suas sementes. Os transgênicos, eles colocam toda essa autonomia produtiva em risco, deixando os agricultores vulneráveis, sem essa vida que eles têm de lançar no solo, e passariam a ser basicamente consumidores das sementes fornecidas pelo mercado. Então, é uma ameaça extremamente perigosa, que vai além da história porque o transgênico é bonitinho. Não. É uma ameaça Ameaça à cultura também, A cultura principalmente, porque imagine que isso tem todo um ritual. Aquela família trata aquela semente com um ritual, com espiritualidade. É uma coisa que tem uma ligação direta da semente com a vida, com aquela comunidade, com aquele contexto ali local. Marlônio, a gente sabe também que atualmente todas as sementes transgênicas, elas têm um selo que indica no pacote, né, que é transgênico. Mas a gente agora sabe também que existe um projeto de lei no Congresso que visa tirar exatamente esse selo. Como é que vocês enxergam isso? Pois é, justamente por... O que é que acontece? Ao lançar uma semente no mercado, essas grandes multinacionais querem visar o quê? Lucro, basicamente lucro. Quando você coloca o rótulo no produto, que é oriundo desse transgênico, e quando você tem, por um outro lado, pesquisas que demonstram que o transgênico não é tão seguro, que podem causar problemas à saúde, quando você coloca que é um produto que põe em risco a agrobiodiversidade do nosso país e da nossa agricultura familiar, isso gera um impacto negativo nesses produtos. Consequentemente, um consumidor que é consciente, que pesquisa, que é esclarecido, ele vai tentar, na medida possível, buscar por alimentos que não sejam oriundos de alimentos transgênicos, que não sejam oriundos de produtos que são usados com agrotóxicos altamente tóxicos, né? Então, essa marca, ela impõe uma barreira. Então, naturalmente, as grandes corporações querem tirar essa marca, não porque aquele tezinho é feio, mas porque isso impõe barreira e o consumidor inteligente já não aceita mais isso. Nós vivemos numa época que o consumidor ele quer bem-estar, quer um alimento seguro, né? Então, há uma briga de mercado, na verdade. Marlônio, a gente já está com esse encontro em andamento, iniciou ontem.
Fala pra gente o que foi que aconteceu já ontem, o que é que vai acontecer ainda até amanhã, vocês estão na metade aí desse encontro, né? Isso. Então, no dia de ontem nós nos concentramos na história de como é que está o programa sendo executado. Você tem uma ideia, nós estamos com uma ação que é o programa Sementes do Semiárido, que é desenvolvido em 296 municípios em 10 estados. Atualmente nós contamos com 900 bancos ou casas de sementes em comunidades diversas espalhadas pelo semiárido. E ontem o trabalho foi nessa perspectiva de fortalecimento dessa rede, de entender como é que está em cada estado, como é que está a organização, como é que está essas ameaças, onde é que elas estão presentes, quais as estratégias de enfrentamento a esse transgênico nos territórios. Hoje, o evento ele se pautará a partir de duas linhas de ação. Uma, que é essa apresentação e o debate sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas com essas sementes crioulas, através da Embrapa, através das universidades federais. Um outro, e isso vai ser toda a manhã, na parte da tarde, a gente vai tratar sobre como é que os estados estão tratando isso nas suas políticas estaduais de agricultura, como é que cada estado tem conseguido dialogar com as secretarias de agricultura, com os programas estaduais de banco de semente, quais as iniciativas que têm surgido nos diversos estados. Lembrando que aqui em Alagoas nós temos uma lei que foi aprovada em 2008, a Lei 6.903, que dispõe sobre um programa estadual de banco de sementes e que a gente está tentando colocar esse programa em prática, mas que passados 10 anos ainda há uma resistência muito grande do governo em absorver isso. E amanhã nós teremos, pela manhã, um momento com os gestores públicos. Então, além do governo de Alagoas, estarão presentes representantes de outros estados, também dos governos, para se colocarem como é que eles estão pensando isso, qual é a recepção e qual é a política que está sendo pensada de proteção a essas sementes e de apoio e multiplicação a elas. Tá ok, então olha, parabéns pelo encontro, né? Espero que vocês de fato consigam realmente propagar todas as ideias que vocês estão buscando propagar com esse encontro, tá certo? E eu agradeço a sua participação aqui no TV Mar News. A gente que agradece em nome da articulação do semiárido brasileiro. O resultado do encontro você pode acompanhar no site da ASA, que é asabrasil.org.br, e nas redes sociais. Ok, gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda tem muito mais informações aqui no seu TV Mar News.